Imagine um céu tingido de cinza chumbo, sombras pesadas sobre o circuito, enquanto uma chuva torrencial ameaça afogar até o último vestígio de esperança. Nesse exato instante, enquanto o mundo inteiro prende a respiração, testemunhamos o homem que foi a encarnação viva do mais puro espírito estoico, Ayrton Senna. Enquanto outros pilotos tremiam, agarrando o volante com as juntas dos dedos brancas de pavor do asfalto escorregadio e do espectro da morte, Senna exibia um sorriso curioso. Não era um sorriso de arrogância. Era o sorriso de um mestre que havia alcançado o amor fati, um amor profundo e inabalável pelo seu próprio destino. Sinto arrepio só de pensar na forma como ele avançava por aquela cortina cegante de água, com uma graça que era nada menos que arrebatadora. Para Senna, a chuva não era inimiga, era sua professora. Era o único palco grandioso o suficiente para ele provar que o poder da vontade humana supera em muito a força de qualquer motor. Ele não estava apenas pilotando um carro, ele estava regendo uma sinfonia entre o homem e a adversidade. Cada curva letal, cada freada brusca naquela pista encharcada não o fazia recuar. Apenas alimentava as chamas do desejo nas profundezas de suas veias. Observar Senna dançar na chuva revela uma verdade ardente, quando sua mente está verdadeiramente imóvel e firme. As tempestades externas são apenas o tempero que dá sabor à sua glória. Senna foi o maior incêndio florestal que a história já produziu, um fogo onde, quanto mais forte o vento e mais pesada a chuva, mais intensamente ele queimava, inextinguível e desafiador. Ele transformou o medo coletivo da humanidade em seu santuário pessoal, deixando um legado imortal sobre como se tornar o deus da própria tempestade que tenta cercar sua vida. Simplesmente extraordinário. Verdadeiramente lendário. Nas profundezas do labirinto incandescente de São Paulo, onde o aço frio se aperta sob o calor sufocante e a poeira asfixiante, sua alma é facilmente estrangulada pelo caos. De repente, o grito ensurdecido dos freos. Um lunático corta à sua frente, cuspindo insultos torpes pela janela. Naquele batimento cardíaco, uma besta desperta no seu sangue. Ela ruge para que você revide, exigindo que você o puna para recuperar o seu senso de justiça. Mas, me escute bem. Existe um segredo que os mestres espirituais mantiveram escondido por eras. No meio dessa cacofonia, existe uma fenda oculta que poucos se atrevem a alcançar. Eu a chamo de o espaço divino. E tudo que você precisa são de 3 segundos. 1, 2, 3. Uma respiração profunda. O tempo suficiente para você recuar e observar a sua própria raiva como um espectador assistindo a uma peça patética. Nesses 3 segundos fatídicos, você percebe que aquele homem não é seu rival. Ele não passa de um peão miserável, aprisionado pela pobreza absoluta do seu próprio espírito. Por quê? Por que você entregaria a sua coroa de paz a um estranho que geme no seu próprio fracasso? No momento em que você fecha os lábios e sorri, um milagre acontece, sua fortaleza permanece intacta. Aquele homem falhou miseravelmente na tentativa de assassinar a sua alma. Isso não é submissão. Isso é o cetro de um rei. Ao dominar esses 3 segundos, você atravessou uma porta secreta para se tornar o arquiteto do seu próprio destino, onde a maior das batalhas termina em um silêncio que é terrivelmente poderoso. Você venceu, porque se recusou a deixar que a escuridão alheia manchasse a sua luz. Na calada da noite, dentro da sua mente, você ouve? Aquil rangido ensurdecido de metal mendo contra o asfalto? Isso é o eco da corda se apertando em seus pulsos, prendendo você a um caminhão chamado passado, que acelera em uma velocidade alucinante. Eu vi um homem uma vez, uma alma que transbordava orgulho, murchar lentamente como um galho seco na pior das secas. Por 10 anos, ele se agarrou ao rancor contra um antigo chefe como se fosse um tesouro precioso, mas era apenas um trapo velho. 10 anos, de sono interrompido. 10 anos, em que cada suspiro dele exalava o odor azedo do ressentimento. Ele se tornou uma sombra, cadavérico, de olhos fundos, porque passou a vida destilando um veneno chamado ódio. Bebendo ele mesmo a cada dia, esperando que seu inimigo caísse morto. É tão ridículo quanto é agonizante. Ele nunca percebeu que suas próprias mãos inchadas, com os nós dos dedos brancos de tanto apertar aquela corda, eram as únicas culpadas por sua miséria. Aquele caminhão, ele não tem alma. Ele é implacável. Ele não vai parar para sentir pena de você. Cada quilômetro que ele percorre é mais um momento em que sua pele é dilacerada contra o asfalto ardente do presente. Agora, me escute com atenção. Isso não é apenas um conselho. Isso é uma missão de resgate. Solte.
Abra suas mãos. Soltar não é sobre perdoar aquela pessoa. É um exorcismo para a sua própria alma. No momento em que seus dedos relaxarem, no momento em que aquela corda escorregar, aquele caminhão desaparecerá na névoa do nada. Você se verá caído no chão. Vai doer, sim, vai doer, mas, pela primeira vez em uma década, você vai finalmente respirar. Então, o que vai ser? Você escolhe a liberdade de caminhar para frente. Ou escolhe deixar que a dor esmague a própria essência de quem você é. Esse poder? Ele está bem aí, na palma da sua mão trêmula. Sob os céus vibrantes do Brasil, onde o ritmo do samba nunca se apaga e o riso ecoa em cada praia. Existe uma verdade silenciosa e poderosa pulsando sob a superfície. Uma verdade que tentamos ignorar desesperadamente. Você já parou para sentir o peso das coisas que carrega? As chaves de um carro de luxo, um troféu brilhando na estante. Ou o simples calor da mão de quem você ama. Nós nos perdemos no delírio da posse, batendo no peito e declarando, isso é meu. Mas deixe-me abrir as cortinas para a dura realidade escondida sob essas camadas de seda. Você não possui absolutamente nada. Você é apenas um inquilino, um convidado temporário em um mundo em constante mudança. O Universal? Ele é um credor frio e misterioso. Ele nunca envia um aviso prévio antes de vir cobrar o que lhe emprestou. Pense no momento em que você puxa seu filho para perto. Você sente a batida frágil do coração dele, o cheiro do cabelo dele. Se você estiver desperto o suficiente para ver os fios invisíveis do destino, perceberá que aquela criança é um presente emprestado. Um contrato por tempo determinado com o cosmos. Um dia, seja em 10 ou 60 anos, o universo baterá à sua porta para recuperar o capital dele. Não é um roubo. É apenas a expiração de um contrato que você assinou com o seu primeiríssimo suspiro. Não espere até que seus braços estejam vazios para começar a se afogar em um mar de lágrimas tardias. Esta verdade não está aqui para plantar sementes de medo. Está aqui para despertar um amor tão feroz que beira o extremo. Quando você realmente compreender que cada beijo, cada refeição em família, é um privilégio passageiro, você começará a amar com 200% do seu coração. Seja um inquilino elegante. Valorize cada segundo como se fosse o momento final antes de devolver tudo ao vazio. Porque, no fim das contas, a única coisa que você realmente guarda não é material. É a sua dignidade, e a maneira como você honrou o presente enquanto ele ainda estava em suas mãos. Você ouve? Esse zumbido baixo e persistente de almas perdidas ecoando pelos cafés de calçada de São Paulo ou do Rio. Eles estão realizando um ritual bizarro e inebriante, sentados juntos para assistir ao espetáculo do seu próprio fracasso. Apontam o dedo para o governo, amaldiçoam a economia e lamentam sobre sua má sorte. Como se não passassem de espectadores inocentes em um cinema escuro. Mas aqui está a verdade afiada e amarga. Esse filme é a vida deles. E aquela tela, agora envolta em chamas, é o futuro deles, tornando-se cinzas diante de seus próprios olhos. Eles estão, sem perceber, assistindo ao seu próprio funeral. Deixe-me levá-lo de volta a um homem chamado Epíteto. Ele começou sua jornada sob os ferros pesados da escravidão. Seu mestre quebrou sua perna impiedosamente. Ele viveu no vazio doloroso da pobreza, despojado de qualquer direito humano básico. Mas, naquela escuridão sufocante, ele acendeu uma luz cegante, a liberdade absoluta e intocável da mente. Ele nunca implorou por piedade. Em vez disso, sussurrou uma verdade tão poderosa que ainda estremece o mundo hoje. Minha perna está acorrentada, mas minha vontade, não. Ele não ficou apenas assistindo, ele saltou para dentro da tela da sua própria existência. Ele pegou um escravo quebrado e forjou um filósofo tão grande que o próprio Império Romano foi forçado a se curvar. Então, e quanto a você? Você tem mãos poderosas para criar. Tem pernas firmes para caminhar. Então por quê? Por que você está se pregando a essa cadeira de espectador, esperando por um herói que nunca virá? Nenhum salvador vai sair daquela tela para reescrever o seu roteiro. Não deixe seu corpo saudável apodrecer enquanto sua mente está paralisada pelo jogo da culpa. Levante-se. Rasgue o véu das suas próprias desculpas. Comece a escavar o herói que está enterrado sob a lama espessa da sua própria complacência. Porque, no fim das contas, é só quando você para de assistir e começa a agir que o filme da sua vida finalmente encontra o seu final glorioso. Você já parou para se perguntar, por que uma sequência de palavras sem alma, em uma tela brilhante, tem o poder de rasgar a sua serenidade em pedaços? Olhe profundamente para a sua própria arquitetura espiritual. Dentro de você,
Existe uma cidadela interior, uma fortaleza de pedra sólida, construída ao longo de milhares de anos de evolução. Mas, você está agindo como um sentinela que adormeceu em seu posto. Você deixou os portões escancarados para qualquer mendigo errante entrar e semear o caos. Imagine só, você posta um pedaço do seu coração na internet, algo que realmente importa para você, e um fantasma sem nome deixa um comentário afiado e venenoso. No momento em que a raiva sobe pelas suas veias, você cometeu um erro fatal. Você o convidou para entrar. Ele não está mais parado na porta. Ele está, calmamente, batendo as suas botas sujas de lama sobre a mesa de mogno da sua sala de estar, zombando enquanto cospe no chão que você passou a vida inteira mantendo limpo. Diga-me, você está realmente de acordo em deixar sua alma se tornar um depósito de lixo para pessoas que não são dignas nem da sua sombra? O poder de um mestre estoico reside em uma única placa: entrada proibida. Aprenda a ser um guardião implacável. O insulto? Isso pertence a eles. Mas a mágoa? Essa é uma escolha que você faz. O mundo lá fora pode ser uma tempestade de fogo de almas perdidas e caos, mas dentro dessas muralhas, deve haver um reino de silêncio absoluto e inabalável. Não deixe que uma alma sequer ponha os pés no seu santuário, a menos que traga respeito. Porque, no fim das contas, a chave da fortaleza está na sua mão. Você, e apenas você, decide quem é um convidado e quem é o inimigo. Você consegue ouvir? Aquele sussurro de um fantasma assombrando cada respiração sua? O nome dele é Algum Dia. Estamos transformando nossas vidas em um saguão de aeroporto gélido e sem alma, com os olhos grudados no painel de partidas, esperando por um voo chamado felicidade que teima em não chegar. Mas deixe-me te contar uma verdade brutal vinda das sombras. Esse voo, ele nunca pousa. Eu já caminhei pelas mansões mais luxuosas, daquelas que vigiam as areias ensolaradas de Ipanema, lugares que o resto do mundo só conhece em sonhos. Mas por trás daquelas portas douradas, eu não encontrei o paraíso. O que eu vi foram almas, morrendo lentamente ao lado de frascos espalhados de sedativos. No fim das contas, o som suave das ondas não é o bastante para abafar o grito de uma realidade vazia. Se você não consegue aprender a sorrir quando seus bolsos estão vazios e seu coração está pesado sob pressão, então uma mansão à beira-mar será apenas uma gaiola mais cara para abrigar a sua solidão. Não minta para si mesmo. Não pense que a paz é um cheque assinado pelo destino depois que você se esgotou por completo. A serenidade não é um troféu na linha de chegada. Ela é o oxigênio, a única coisa que te mantém vivo na corrida. Aprenda a respirar fundo bem no meio da tempestade de dívidas, bem no meio daquelas noites de ansiedade sem fim. Porque, se você não consegue encontrar sua liberdade enquanto luta, você será, para sempre, nada mais do que um bilionário miserável. Mate esse fantasma do algum dia, mate-o hoje. Comece a viver como um rei, bem aqui, no meio desta realidade dura, ainda assim, magnífica. Você já se perguntou por que, nos becos mais apertados e cruéis das favelas, onde a fome e a escassez são o próprio ar que as pessoas respiram, encontramos as almas mais radiantes? Eu já estive lá, paralisado, observando uma mulher com as mãos tão ásperas e rachadas pelo trabalho que pareciam esculpidas em pedra. E mesmo assim, ela tremia ao partir seu último pedaço de pão para compartilhar com o vizinho que estava definhando. Naquele batimento cardíaco, a sujeira da favela simplesmente desapareceu. Tudo o que restou foi uma luz ofuscante e mística envolvendo os dois. Aquilo não era ingenuidade. Aquilo era uma declaração de poder de alguém que era verdadeiramente, inegavelmente forte. A generosidade não é um luxo reservado para quem tem contas bancárias gordas, é a arte secreta daqueles que são ricos no âmago do seu ser. Quando você dá, seja seu tempo, sua sabedoria ou apenas uma palavra de conforto, e faz isso sem precisar de um único obrigado ou de um tapinha nas costas, você está realizando um hacker de realidade. Você está enviando um código supremo para o fundo do seu subconsciente, sussurrando: eu não sou um mendigo de validação. Eu sou uma fonte inesgotável de vida. Sou tão poderoso que posso conceder valor mesmo quando o mundo pensa que não tenho mais nada para dar. No exato momento em que você para de se acovardar pelo medo da perda, aquele monstro chamado escassez morre. A felicidade, ela é orgulhosa. Ela nunca vai aparecer se você a perseguir como um mendigo de rua. Ela só vem silenciosamente, buscando abrigo nos corações daqueles que irradiam valor no meio da tempestade. Faça uma pequena coisa hoje. Faça em silêncio. Faça em segredo. Apenas para lembrar a si mesmo de uma verdade. Você é o mestre da abundância,
E este mundo lhe deve uma dívida de respeito por um coração que se recusa a conhecer seus próprios limites. Eu sou Ken Lai. E agora mesmo, estou atravessando essa tela para tocar a verdadeira essência de quem você é, aquela versão sua que tem se escondido nas sombras. Acabamos de percorrer juntos uma jornada de verdades brutais, mas escute bem, se você desligar este vídeo e voltar ao seu ritmo antigo, de volta às mesmas reclamações medíocres, então tudo que compartilhamos aqui não passará de um punhado de cinza sem sentido. Eu não preciso de visualizações vazias, eu preciso de vidas renascidas dos escombros da estagnação. Não tente mudar tudo de uma vez, essa é a armadilha da ganância. Em vez disso, escolha uma lição. Apenas uma. Mas faça dela o ponto de pressão que muda todo o seu destino, começando agora mesmo. Recuse-se a ser uma pequena vela, tremendo, oscilando e implorando por piedade aos ventos da vida. Escolha, em vez disso, ser um incêndio florestal rugindo, onde cada dificuldade, cada gota de dor e cada traição não passará de lenha seca, alimentando as chamas da sua vontade até que você seja inextinguível. Esse é o código do espírito Invictus, uma alma inconquistável, uma fortaleza que jamais pode ser tomada. Você não é escravo das suas circunstâncias, você é um rei, forjando sua coroa na fornalha incandescente de uma realidade brutal. Estarei te esperando lá, onde as nuvens do medo estão bem abaixo dos seus pés, no pico de uma mente que é, finalmente, absolutamente livre. Agora vá. Queime como um verdadeiro guerreiro. Vejo você no topo da sua glória.